Palmeiras e River Plate, onde assistir os horários e as prováveis escalações desse jogaço das quartas de finais da Libertadores. E tem também o plano do Galhardo para tentar vencer o Palmeiras no Allianz. Alô, Abel, abre o olho, hein, que o homem é ligeiro. E tem também o Andreas Pereira, a nova função dele no Palmeiras, o novo cérebro do Palmeiras. A gente vai explicar para você aqui a nova função do Andreas Pereira. E tem também o Verdão chegando aí perto de um acordo para mais uma renovação de contrato de um jogador essencial no time. Fica aqui comigo. Eu sou Bruno Ramos e na companhia do meu amigo Arlan Dias, quase todo santo dia, ontem não teve, né, Arlan? Quase todo santo dia tem vídeo de Palmeiras e futebol aqui para vocês. Muita resenha, muito entretenimento, muita informação, que futebol tem que ser falado de maneira leve e é assim que tem que ser. Fechado, meus amigos? Então já chega com o dedão no like, que é muito, 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 muito importante pra gente mesmo. Você que caiu aqui nesse vídeo e não nos conhece, cara, fica até o final. Aí sim, se você curtir, você deixa o seu like e se inscreve. Fechado, meus amigos? Vamos lá. Do começo, o Palmeiras chegou a um acordo, tá bem próximo de anunciar a renovação com o Flaco Lopes. O Palmeiras chegou a um acordo e está muito próximo de anunciar a renovação do Flaco Lopes. O Palmeiras encaminhou a renovação de contrato dele. Ele que é artilheiro do Palmeiras em 2025, tem 17 gols. Então já está tudo certo entre Palmeiras, Flaco Lopes e o seu staff. Agora é só a assinatura do contrato, que é até 2029. E atualmente, o Flaco Lopes ele tem contrato até dezembro de 2027. Ele que tem 24 anos, também vai receber um aumento salarial. Ele que é um dos principais jogadores aí do time do Abel, o Flaco tá valorizado no mercado, ele foi alvo aí do Monterrey do México, do próprio River da Argentina, então ele estava sendo muito sondado e agora que ele realmente entrou numa boa fase, parece que, reaprendeu, né, a jogar futebol, ele que tá jogando muito, aparecendo o Messi, tomou da água do Messi lá na Argentina e tá jogando muita bola, e o Palmeiras recusou essas ofertas que ele teve, e não quer se desfazer do Flaco de jeito nenhum. O Abel teve que desenvolver ele mentalmente, fisicamente, taticamente, tecnicamente, todos os entes que você imaginar aí, o Abel ajudou o Flaco a se desenvolver, e por conta disso, o Palmeiras já corre para ampliar o contrato, tá? Inclusive essa informação ela foi dada em primeira mão pelo nosso palestra e agora a gente conseguiu aqui trazer para vocês mais informações dessa confirmação de contrato, tá? Ele foi convocado pela seleção argentina na última data FIFA, pelo Scaloni, e aumentou demais a visibilidade dele no mercado, então o Palmeiras já se antecipou, muito esperto o Palmeiras nesse sentido, né? Ele foi contratado pelo Palmeiras em junho de 2022, quando o Palmeiras desembolsou 50 milhões de reais na época para ficar com 70% do Flaco Lopes. Então, aqui tem que correr para renovar, né, cara? Porque realmente, quando o cara estava sendo ainda uma aposta, hoje que ele tá, dá para se dizer que ele está virando uma realidade, agora você tem que se assegurar, né? Tem que se proteger e fazer um bom contrato. O Flaco basicamente é um jogador da base nossa, óbvio, ele não jogou na base, mas sim, a gente fez todo o processo que a gente faz com o jogador da base, né? Só que geralmente o auge dos jogadores da base a gente tem fora, porque já sai cedo, né? Já vem Real Madrid, já vem todo mundo atrás. Já o Flaco, como ele já é um pouquinho mais velho, o Palmeiras conseguiu segurar ele em diversos momentos, e agora que ele tá chegando já com um jogador mais maduro, o Palmeiras consegue se proteger desse jeito, e é muito bom. Eu torço, como eu falei em outro vídeo, para que ele seja mais um cara aí que faça carreira, que fica um tempo a mais, né, que não saia, talvez um próprio Gustavo Gomes, tudo bem que o Gustavo Gomes chegou aqui um pouquinho mais velho e depois de ter batido na Europa e não ter dado certo, né, então é um processo diferente. Mas eu acho que é interessante. Talvez o Flaco, em determinado momento, ele tenha que fazer a escolha que a gente fala lá do Gabigol, de outros jogadores, de ir talvez para um time mediano da Europa, ficar jogando ali por, né, talvez uma Champions League, Europa League, ou ficar no Palmeiras disputando título, né? Que ele ser garantido hoje no futebol brasileiro, se você é jogador, você tá aí garantido praticamente no Palmeiras, no Flamengo, não tem por que você ficar mexendo na sua carreira, mas só que você almeja uma coisa muito embaçada, ou você tem um pai igual o Gerson, né, que quer fazer uma moeda de outro jeito, velho, fica quietinho que você vai ganhar dinheiro do mesmo jeito, você vai ter uma carreira da hora, e no caso dele, né, visibilidade para a seleção, que acredito que era era um sonho dele e ele conseguiu. E vale lembrar que o Gerson perdeu a vaga na seleção, né? Tava sendo convocado, optou por ganhar ainda mais grana, aí tá certo ou errado, depende do ponto de vista. Mas ele perdeu a vaga na seleção. E aqui do Flaco, o Palmeiras uma coisa que é muito legal
o Palmeiras, isso requer muito tempo para desenvolver o jogador, né? Por isso que alguns times que não estão tão organizados, eles acabam rifando e vendendo seus jovens aí, porque eles não conseguem acertar rápido o seu tipo de jogo. E dá trabalho, dá muito trabalho, mas quando você tem esse cara desenvolvido, no auge físico, ele ainda consegue dar um retorno financeiro, porque você imagina, né? Você para pensar, se o Richard Rios foi vendido por 30 milhões de euros, que estava jogando bem, você imagina um Flaco, né? Que talvez com uma idade menor, jogando numa posição em que já se paga mais caro, né? Que custa caro, que é o gol, e você tem um jogador totalmente diferente, né? O Palmeiras apostou na contratação dele quando ele tinha 21 anos, e repetindo, ele passou por todo o processo de maturação mental, técnica, física, tática, e só com 24 anos ele teve o seu auge, né? Porque hoje em dia dá para se dizer que ele faz tudo ali na frente. Ele baixa para conseguir gerar jogo, ele consegue conduzir, ele consegue criar, que ele dá assistência para o Vitor Roque, e ainda consegue finalizar. Nem eu esperava que essa desenvoltura dele, esse desenvolvimento dele fosse ser tão completo, né, cara? Surpreendeu todo mundo. Não, e o gabarito da evolução, né? Lançou logo a lente nos dentes ali e foi assim, não, agora realmente evoluiu como jogador, que pra quem não lembra, quando ele chegou era judiado, hein? Mas mano, eu gosto muito. Eu acho engraçado que tinha gente que falava que ele era, tipo, sei lá, meio grosso, não é? Que, tipo, mais bagre, assim, era mais centroavantão. E desde que a gente trouxe ali aquele fatídico, não, aquele histórico vídeo dos lances dele, tinha muito lance fora da área, tinha muito lance fazendo esse falso 9 ou 10 ali. Então, como a gente não analisa todo mundo, a gente não é especialista aqui, mas ele foi um jogador que a gente acabou analisando quando chegou. Ele já tinha essas características que ele tem hoje, só que ele tá desenvolvido, né? Aí fica mais latente. Você pode usar fatídico sim, porque fatídico, segundo o dicionário, é aquilo que profetiza. E ali nós profetizamos aquilo, tudo bem, a outra denotação é uma coisa negativa, mas é uma coisa que também significa que profetize. Naquele vídeo nós profetizamos, né? Que era o cara para chegar e ser o artilheiro. Tem até thumb disso aí, os caras me caçaram quando ele errava gol, os caras me caçavam, mandavam para mim aquela thumb lá. Não dá para se dizer que acertou. Então legal, tá aí, naquela época a gente não fazia thumb com a nossa cara, a gente fazia thumb só com os jogadores. Aquela thumb foi com a sua cara. Foi um negócio pra ficar pra história mesmo, velho. Exatamente, cara. Mas tá bom. O bom é que deu tudo certo, né? E vamos falar agora do Andreas Pereira, a nova função do Andreas Pereira no Palmeiras. E, pessoal, essa nova função tática aqui do Andreas Pereira, as informações que a gente vai trazer aqui foi tirada do Leonardo Miranda. Tem uma matéria do Leonardo Miranda em que ele postou que ele fala das novas funções do Andreas Pereira no Palmeiras. Então, base do que a gente vai falar aqui também tem na matéria do Leonardo Miranda no Globo Esporte. Fechado? Como que o Andreas Pereira deve jogar daqui para frente, né? Que é o que está se dizendo, porque ele voltou absurdamente bem, já fez gol, o cara tá voando. Então, ele é hoje o cérebro do Palmeiras. Inclusive, Palmeiras e River Plate vão jogar na quarta-feira, né? Pelo jogo de volta aí das quartas de final. E um protagonista tá ganhando espaço, o Andreas Pereira. Desde que ele estreou aí contra o Internacional no dia 13 de setembro, ele não demorou aí para mostrar serviço. Em poucos jogos ele saiu do status de reforço, né, guardado, para peça fundamental no esquema do Abel. E contra o River Plate, ele foi titular pela primeira vez, ele participou diretamente dos 2 gols do Palmeiras no Monumental. E contra o Fortaleza, ele saiu do banco e mudou de novo a partida, ele deu 2 chutes aí de fora da área e conseguiu transformar aquela pressão do Fortaleza em goleada. Lembrando que o Andreas Pereira era um pedido antigo do Abel Ferreira. A ideia era trazer um meia com características diferentes, né, das opções que o Palmeiras já tinha, que era o Rafael Veiga, dono histórico da posição, que teve queda de rendimento. Teve o Scarpa também, que atuava mais aberto e buscava jogo pelos lados. E o Andrés chegou para ocupar esse espaço vago e trazer aí algo novo no time do Palmeiras. Hoje o Palmeiras joga num 4-4-2. E o Andreas joga aberto no lado direito do campo. Então, como que funciona hoje? Ele não joga como um ponta clássico. Ele acaba sendo mais ali um construtor de jogadas. E Flaco Lopes e Vitor Roque ali dão opções para ele, né? Então ele acaba oferecendo ali passe vertical. Ele consegue ser um cara de transição. Ele consegue também ser um 8 e um armador.
Então o Andréas, ele é o que define o time criativo. Então não se surpreenda se você vê o Andréas Pereira de 10 no Palmeiras, tá? E aí sem a bola, né, falando do papel dele sem a bola, o Abel ele meio que mudou a equipe para aproveitar melhor o Andréas. O Kelvin na lateral direita, o Andréas não precisa se desgastar para fechar a lateral. Então, o que acontece? Ele fica no meio de campo, junto com os volantes, e ajuda a bloquear ali as linhas de passe para deixar o time do Palmeiras compacto. E aí o Lucas Evangelista e o Aníbal pode subir para pressionar, enquanto o Andréas Pereira se posiciona ali como aquele meia central, aquele mais pifador, né? Aquele distribuidor de jogo, e ele acaba equilibrando o time do Palmeiras. Aí o Palmeiras ganha intensidade em pressão, né? O Palmeiras consegue fazer uma pressão e tem o Andréas ali para fazer a distribuição da bola. Então, esses 2 gols que ele fez contra o Fortaleza mostra que o quanto essa função dele foi ajustada, que ele consegue ser 8 e ele consegue ser um cara de chegada, ele joga sempre ali atrás dos atacantes, ele consegue chegar de frente para o gol, pronto para chutar, e isso é uma característica muito forte dele, que foi exatamente isso o que ele fez. Ele conseguiu finalizar, ele foi inteligente, estava bem posicionado e foi decisivo. Ele até fala, né, que ele conhece bem o Felipe Anderson, sabia que ele ia cortar para o meio, e aí quando a bola sobra ele tenta bater de primeira. Então, Andréas Pereira pode ser um coringa, né, cara? E, finalmente esse jogador, e uma coisa que surpreende a gente, falando em coringa, quem sabe não vê um coringa aí ano que vem, né? Aí o flamenguista fica... Mas enfim, o Andréas Pereira tem tudo aí para ser aquele jogador mesmo que a gente esperava aqui no Palmeiras, hein? Aquela batida dele no primeiro gol é aquela que você vê no YouTube, aprenda a chutar. Aí os caras falam assim, quero ver fazer isso no jogo real. E foi o que ele fez, aquela que, mano, o cara vira o pé ali na última hora, a bola vai muito seca, o goleiro não acha nada. E essa função dele, eu acho que casa um pouquinho. Eu lembro que quando, na outra janela que a gente falava dele no Palmeiras, quase deu certo, eu lembro que os poucos flamenguistas mais coerentes que queriam, ao invés de ficar zoando ou ficaram bravos com eles, falando da função dele, os caras falavam, ó, ele tem alguma dificuldade para marcação, mas ele nesse contragolpe, ele para construir, ele é muito bom, né? Então, se não deixar a responsabilidade dele de marcar, de marcador mesmo, ele vai ser um baita reforço, né? E é o que o Abel leu ali, colocando o Evangelista e o Aníbal, e o crescimento do futebol do Evangelista. É até difícil falar de crescimento, né? Porque ele acabou de chegar no clube, então, assim, ele teve ali um começo que é difícil, normal para todo mundo, mas o futebol do Evangelista e do Aníbal vai ajudar muito o Andréas Pereira para conseguir fazer essa função aí de chegar mais à frente. E para ele, pensando em seleção, aí né, para a gente não interessa, né? Porque a gente que às vezes fica desfalcado. Mas para ele, que ele inclusive disse, né, que colocou como um objetivo vir para o Palmeiras por causa de seleção, vai ser perfeito, né? Porque hoje é uma posição que a seleção não tem, tanto na parte da construção quanto da chegada. O Paquetá voltou a jogar agora também, né? Depois das polêmicas, digamos aí, que são os 2 hoje, talvez, aí, que façam essa função que ele tá fazendo aí no Palmeiras. E aí, mandaram hoje na caixinha para você, né? Parece que o Andréas é realmente tudo isso, né? Que vocês falavam, tá? Pelo amor de Deus, cara. Ele joga muita bola, ficou marcado pelo lance, porque foi um lance muito crucial ali, realmente. Eu até citei um exemplo, óbvio, guardado as proporções, do Roberto Baggio, né? O Baggio ele ficou marcado pelo pênalti perdido, mas ele era o melhor jogador do mundo na época. E infelizmente marca um lance desse, marca mesmo. Só que ele joga pra caramba, velho, pelo amor de Deus. Você tem noção? Tem uma entrevista do Baggio que ele disse que ele sonha até hoje com aquele jogo. O cara não conseguiu se recuperar. Tamanha crueldade é o futebol. O cara ele falou que ele nunca conseguiu. Que ele nunca conseguiu ser mais o mesmo depois do pênalti dele contra o Brasil. E agora vamos falar de novo, voltar aqui de novo para Palmeiras e River Plate, que é o Galhardo, cara. O Galhardo que deve fazer mudanças para o jogo da volta, e o Palmeiras tem que tomar muito cuidado com isso. Ele deve ter algumas alterações no time, deve ter a volta do Galopo, que foi expulso no jogo contra o Libertad, então ele deve jogar esse jogo da volta, então muito cuidado que com o Galopo no time, o Galhardo deve fazer mudança e ter um time diferente. A gente vai trazer para vocês aqui, observando o que o River joga, né? O que ele deve mudar. Em resumo, a bola parada, falta de agressividade no ataque e as transições são os 3 pontos que o Galhardo pode mudar para tentar a classificação na Libertadores, tá, meus amigos? O River que chega aí em São Paulo com a obrigação de reverter o 2-1 sofrido no Monumental
diante do Palmeiras se quiser avançar, e eles precisam aí de uma noite épica também no Allianz. E aí, basicamente, as coisas que eles vão tentar fazer aqui, né? A bola parada, a falta de agressividade no ataque e as transições são as 3 coisas que o Marcelo Galhardo deve trabalhar com a volta do Galopo, principalmente, para os caras tentarem avançar na Libertadores, tá? O River que chega aí para reverter, para tentar reverter esses 2-1 no Monumental, diante do Palmeiras, e precisa, também de uma noite épica no Allianz Parque, o que eu espero que não aconteça. O que o Galhardo vai tentar mexer já com a entrada do Galopo, tá? A bola parada, né, do River Plate, primeiro de tudo, é o calcanhar de Aquiles. O calcanhar de Aquiles do River Plate é a bola parada. No Monumental de Nunes, o Gustavo Gomes conseguiu subir sozinho e abriu o placar. Então, não foi a única oportunidade. O Murilo também ganhou pelo alto e conseguiu ali mostrar a fragilidade do River Plate nesse tipo de jogada. Então, aqui não é só algo que o Galhardo deve tentar consertar, tá? É algo que o Palmeiras também pode explorar. É a bola parada, o Galhardo vai tentar reforçar a marcação, misturar ali marcação individual e por zona e deixar claro quem marca quem. E aí pega um Palmeiras que tem força física e tem o Andréas ali na bola parada, então tem que tomar cuidado porque o Galhardo deve ficar atento na bola parada do Palmeiras e o Palmeiras se aproveitar disso, porque cada escanteio para o Palmeiras pode ser um pênalti, né? Cada bola parada aí para o Palmeiras pode ser um pênalti. E tem também a falta de poder ofensivo. O River ele teve quase 60% de posse de bola na ida, mas não assustou, então vocês podem prever aí um River Plate muito mais vertical, porque não tem nada a perder nesse jogo e deve vir para cima. O River Plate ele rodou a bola bem devagar e ele terminou aí uns cruzamentos que o Everton conseguiu, às vezes, não sair tão bem, né? Porque teve umas ali que ele largou, que deu até a joelhada ali, mas teve até uns cruzamentos bem previsíveis. Então, qual que é a questão aqui? Você deve ver um River Plate muito mais vertical aqui em São Paulo. Você tem o Galopo e o Quinteiros, né? Que não se surpreendam, talvez entrem jogando, para acelerar ali o último terço do River Plate, e o Borja ou o Colídio. Eu não sei se o Borja vem como titular, tá? E nas laterais você tem o Montiel e o Acunha, que eles também podem subir para tentar dar o apoio, então esperem um River Plate muito mais ofensivo e vertical, que foi o que faltou para eles lá no Monumental, mas eles precisam vir à frente, é a única opção que eles têm, vir à frente, então esperem que eles coloquem os laterais para frente, que eles sejam mais verticais, e o River vai tentar abrir espaço aí para tentar gerar desequilíbrio, e o Palmeiras pode sair em contra-ataque, é um trunfo do Palmeiras sair em velocidade aí com o Vitor Roque, né? Talvez até os pontinhos também do Palmeiras. O Palmeiras, se for, tudo bem que não joga de ponta hoje, né? Mas se usar um Facundo, por exemplo, se sair com o próprio Felipe Anderson, consegue acelerar esse jogo. E aí, por último, a última coisa que o Galhardo deve bater é a transição defensiva. Outro grande problema aí do River Plate foi a transição defensiva. Cada perda no próprio campo do River Plate virou uma chance para o Palmeiras. O Vitor Roque, ele conseguiu ir muito bem. Outro cara que o Galhardo deve correr um risco ao escalar ele é o Enzo Pérez. O Enzo Pérez, que já está com 39 anos, ele ficou sobrecarregado ali no jogo contra o Palmeiras. Então, atenção, Palmeiras. Enzo Pérez ali também pode ser o caminho, né? Ele leva muita desvantagem no mano a mano. Então, para a volta, o River Plate tá também atento ali à saída de bola, muito pela pressão do Palmeiras. Então, se eles falharem na saída de bola, eles podem sofrer um gol ali logo no começo, e isso pode ajudar muito a estratégia do Palmeiras nesse jogo, porque o Palmeiras tem jogador rápido, né? Jogador forte. Então, o River Plate tenta sair uma outra maneira, né? Não se impressione se o River tiver mais jogadores no meio-campo, tentar ganhar o meio-campo e mais com jogadores de meio-campo para ter opção de saída e transição. Então, o Galhardo vai aí por uma remontada e que eu espero fortemente que não aconteça, mas lembrando que o time do River é muito perigoso. Eles já conseguiram com o Cruzeiro, né, em 2015, contra o Grêmio em 2018, e contra o Palmeiras em 2021 eles quase chegaram. Eles conseguiram também contra o Jorge Wilstermann em 2000 e... eu não vou lembrar o ano agora, não sei se foi 2016 também contra o Jorge Wilstermann, que eles enfiam um monte lá no Jorge Wilstermann. Mas no fim, enfim, Palmeiras e River Plate jogam a vida nesse jogo e o River não tem nada a perder, né, cara? Tem que tomar muito cuidado. Mas são esses 3 pontos que o Galhardo deve trabalhar. Bola parada do River é muito fraca, a defesa no caso, né? Palmeiras pode se aproveitar disso. A questão ofensiva, eles devem ser muito mais verticais, porque eles estão perdendo o jogo e precisam sair.
e a saída de bola do River Plate. Em resumo, o River tá lascado, né? Precisa consertar muita coisa. Se eu fosse torcedor do River, inclusive daqui a pouco eu vou trazer uns comentários aqui para vocês terem uma ideia de como tá a expectativa deles, né? Se eu fosse torcedor do River, estaria bem preocupado, mas, né, eles têm qualidade. Eu tava conversando ontem com o meu amigo Israel, que acompanha a gente aqui também, que eu vou nos jogos de vez em quando, e ele tava lendo o livro do Abel, onde o Abel cita o maldito jogo lá dos 2-0 pro River, né? E parece muito, aquele jogo realmente parece muito o segundo tempo nosso contra o River, né? Um pouquinho menos de chance, mas parece porque o River começou a dominar. E no começo do jogo tem uma chance com o Rony, que vocês vão lembrar que o Rony sai cara a cara, porque a linha do River Plate estava extremamente alta, o Rony sai cara a cara, ele vai driblar o Armani ainda, né? E aí acaba perdendo o gol, e aí o Abel fala no livro, né, aquele jogo podia ter acabado ali com 9 minutos, que realmente aí ia ficar muito difícil pro River, só que aí perdeu. Então eu tenho certeza que o Palmeiras vai ter oportunidade, nos primeiros 10 minutos vai ter chance de fazer gol. Se puder fazer, meu Deus, como que vai ajudar, né? Então a gente vai ter realmente as mesmas facilidades que a gente teve naquele jogo em determinado momento, mas depois os caras com um a menos fizeram aquela pressão na gente, né? Então tem que tomar muito cuidado. O River tem 2 pontos, uma parada que pode ser positiva e negativa ao mesmo tempo. Eles têm muitos remanescentes ainda de 2018 do título, tem remanescentes desse jogo, que é positiva porque são jogadores cascudos, experientes, mas é negativa pela questão da idade, né? Citando aí o Enzo Pérez, é a grande reclamação hoje dos torcedores do River. Eu até peguei uma página aqui que é Info Gadiardista, eles colocaram aqui um e sim, né? Você, tipo, botando uma fé aí no Gadiardo. Os comentários são muito complicados, né? Mas tem uns que dá pra gente falar, mas ó, tem um falando que temos mais e sim nos últimos anos do que títulos. Esse aqui eu vou deixar para vocês que manjam de espanhol ler, porque eu não vou traduzir aqui, que é perigoso tomar banco, o livro, o jogo é muito perigoso. Esse aqui falou, ó, ele quer montar uma linha de 5 meio-campistas com Nacho e Enzo e sem Ribeiro na defesa. Do que diabos você está falando? Porque eu cheguei a ver o pessoal também falando dele colocar aí, na ausência do Driussi, só o Salas, né, de centroavante, e encher o time de meio-campo, porque ele sofreu muito, né, no meio-campo durante o primeiro jogo. Aqui tem um já meio que fazendo uma escalaçãozinha que seria esses 5 atacantes, esses 5 meias, né? Aqui o cara colocou até o Paulo Dias lá, o zagueiro no meio campo. Aí eu falar pra você, daqui a pouco o cara tá com muito zagueiro, né? Ó, depois de analisar o Palmeiras, a melhor maneira de jogar é esta. É um time tão disciplinado que quando você não dá nenhuma referência, eles se perdem. Não dá para perder o meio campo e surpreender com a entrada do Galopo. O Gadiardo viu a mesma coisa, mas interpretou mal a situação. O Gadiardo, ele entendeu o jogo, né, para mudar durante... Olha que imagem maligna, Deus me livre. Para mudar durante o jogo. Aqui eu tô falando do Enzo, né, do Enzo e do Nath também. Esqueçam Enzo e Nath, amanhã teremos o baile do ano. O Enzo e o Nath, o que eu percebo é o grande cara, os caras que mais perseguem, eu acho que muito pela idade mesmo, porque são 2 bons jogadores, né, só que eles não têm mais aquele ritmo que eles tinham antigamente, né? Mas é igual o Palmeiras, né? Com a última leva aí que foi, por exemplo, Zé Rafael, Rony, bom jogador, mas nitidamente não dava mais. Esse é o problema da gratidão, né? Jogadores que fizeram história nos clubes e você tem dificuldade para romper ciclo, é isso que pode acontecer, né, cara? Então, bate aí com a informação que eu trouxe para vocês. Só o fato dos torcedores do River estar falando desse povoamento no meio-campo. Então, o River deve ir por esse caminho para quê? Para ficar com a bola, né? O River Plate quer ficar com a bola. Então, vamos aguardar aí o que o jogo nos espera, mas você pode ter um Palmeiras reativo, por que não? Vamos ver como o jogo se desenha. Já digo que não gosto, tá? Não gosto. Eu penso que para mim tem que vir para cima e não pode depender do empate. O Palmeiras tem que sair para trocar já, porque, cara, se levar esse jogo e ficar ali, né, jogando com a vantagem do empate, definitivamente, e dar a bola para o River, definitivamente não é interessante para o Palmeiras, né? E vamos falar agora onde você pode assistir Palmeiras e River Plate. Os horários, né, as escalações, onde você pode aí curtir esse jogão, todas as informações possíveis, tá? Antes disso, um recado rápido para vocês aqui da nossa parceira KTO. A nossa múltipla da Libertadores está pronta, hein? Se liga nisso, ó. Palmeiras, LDU, Racing e Estudiantes. A gente vai deixar nos stories lá essa múltipla. E o seguinte, para você, odd 9, viu? Odd 9 para todos os times se classificar e você pode apostar no Verdão também, se você quiser, né, fazer essa aposta no Verdão lá contra o River Plate. Está pagando 1,66 para o Verdão avançar. E é o seguinte, chega mais, cria a tua conta na KTO, a nossa parceira.
Você está vendo esse QR Code aqui na tela? Ó, só apontar a câmera, abrir a sua conta na KTO, ou se você preferir, o link está fixado nos comentários, tá? Essa é a chance de você transformar análise em multiplicação. Palmeiras sólido, né, jogando bem, tem tudo para se classificar. Se você quiser ir na nossa múltipla lá, ó, para os times se classificarem, você tem um Palmeiras sólido, uma LDU copeira, um Racing entrosado e um Estudiantes aí cascudo. Esse vai ser o jogo mais difícil, né? Estudiantes e Flamengo pela Libertadores. E todos eles juntos aí te entregam uma múltipla na odd 9. Se você colocar para se classificar, tá? Não é para vencer. Vai na KTO, abre a tua conta aqui, QR Code ou link nos comentários e coloca lá para eles se classificarem. Cria a conta pelo nosso link, viu? Que aí você vai ver que você consegue ter acesso a chance extra, um monte de coisa lá na KTO. Então não enrola. QR na tela, link nos comentários, abre a conta e vem com a gente brincar na Libertadores, mas lembre-se, só para maiores de idade e com muita responsabilidade. Perfeito, meus amigos. Vamos lá falar do jogão entre Palmeiras e River Plate. Depois da vitória de 2-1 no Monumental, o Palmeiras pode carimbar a vaga quarta-feira, dia 24 de setembro, às 9h30. Palmeiras recebe o River Plate no Allianz Parque, pelo duelo de volta das quartas de final. E onde você pode assistir esse jogão, meu amigo? Com os nossos parceiros do Disney Plus. É isso mesmo, o Disney Plus, com transmissão da ESPN também, vai passar esse jogão entre Palmeiras e River Plate. Então não fica ligado, não perde nenhum lance. O Disney Plus, que vai dar uma transmissão absurda, uma qualidade de transmissão absurda para esse jogo. Eles que são foram, né, nossos parceiros para esses dois jogos, tanto na ida quanto na volta, entre Palmeiras e River. Então chega mais e assiste esse jogão no Disney Plus. E o Abel Ferreira não precisa vencer para seguir adiante aí e avançar para a semi. Basta um empate que o Palmeiras já carimba a sua vaga para a semi. Já o River Plate precisa vencer por 2 ou mais gols de diferença para sair do Brasil classificado. E se o jogo ficar, no caso aí, né, o triunfo do River por 1 gol, leva o confronto para os pênaltis e o Palmeiras com empate passa. O Palmeiras aí tem a seu favor um histórico contra o River Plate muito bom. Em 2 encontros no mata-mata o Palmeiras passou, que foi 99 e 2020. E o Palmeiras, curiosamente, nos anos que avançou, levou o caneco nas 2 oportunidades. Então, quem sabe isso pode se repetir, tá? Então, fiquem ligados. Você pode assistir Palmeiras e River Plate amanhã às 9h30 com transmissão ao vivo no Disney Plus. E vamos falar das escalações, as prováveis escalações aí para Palmeiras e River Plate. O Palmeiras não tem desfalques para o jogo. Tinha uma dúvida aí que ficava por conta do Kelvin, que ele teve um trauma no pé e ele não teve em campo aí na goleada contra o Fortaleza. Então, provavelmente, a escalação do Palmeiras deve ser o Everton, Kelvin, né? Kelvin hoje mas provável que vá o Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Andréas Pereira, Felipe Anderson, Flaco Lopes e Vitor Roque. Então, nós teremos aquele 4-4-2 maroto. Já o River Plate vai ter o retorno do Galopo, que ele foi expulso nas oitavas de final contra o Libertad. E por outro lado, o atacante Driussi, né? Não sei como é que fala, menciona, né? Sebastian Driussi, né? Que é o que se diz. Ele deixou o gramado no Monumental aí com dores e ele não deve jogar. Então, a provável escalação do River é Armani, Montiel, Rivero, Paulo Dias, Portillo, Acunha, Enzo Pérez, Nath Fernandes, Castanho, Salas e ele, Borja. E agora, arbitragem, né, de Palmeiras e River. Quem deve apitar? Olho nesse cidadão aqui, viu? Andrés Matonte, que é um uruguaio. Ele que apitou Palmeiras e Boca Juniors, ele que deixou a cera comer no segundo tempo. Nós tivemos só 17 minutos de bola rolando, a outra quase meia hora foi do Boca Juniors fazendo cera. Então, atenção Palmeiras, muita atenção com esse cara. Muita atenção. O certo seria ir lá na Conmebol, já que tá na moda, né? Reclamar na Conmebol e dar certo. O Palmeiras devia lá também reclamar e trocar esse cara para ontem. Então, Andrés Matonte deve apitar Palmeiras e River Plate. Os auxiliares Nicolas Taran e Andrés Nievas. E no VAR, Christian Ferreira, Erlendias.
Cara, você vê a escalação do Palmeiras hoje, é um time absurdamente forte, né, mano? Não é soberbo, meu Deus, tem que tomar cuidado pra elogiar o Palmeiras ultimamente, né? Mas é um time absurdo, assim, de forte, porque realmente tem muita qualidade, não tem um que queima a bola ali. A gente tá falando das bolas paradas, né? Até ia citar ali do River, só voltando um pouquinho ao assunto, que teve uma bola do Lucas Evangelista também na trave, né? Bem perto do gol do Gustavo Gomes, que o Palmeiras também tem muitos jogadores altos, só do o Gomes, o Evangelista e o Murilo, isso é muito bom para pegar essa defesa deles que tem dificuldade aí. E esse Paulo Dias aí, mano, faltou o Palmeiras dar uma forçada nele, que o homem é ruim. Se bem que ele bateu, é o juiz que não quis expulsar também. Mas ele é lento, né, cara? Eles vê que ele não acompanha, especialmente o Vitor Roque caiu muito na dele aí. Então, assim, o Palmeiras hoje tem um time, ao meu ver, bem mais forte que o do River. O River tem a questão da experiência, tem sim um time bom também, não vou falar que é um time ruim, é um time muito bom, mas o Palmeiras tem um time mais forte, um time mais jovem, e é que a gente tá falando, né? Que tem que começar em cima, velho. Porque você faz um primeiro gol ali, já com os primeiros 10 minutos, você já dá aquele banho de água fria, já dá aquela desanimada nos caras, você já resolve o jogo ali mesmo, até porque essa questão da idade, os caras vão ficar buscando os 90 minutos assim, até no final não vai, velho. Pode até tentar, mas não vai ter perna. O Palmeiras tem tido perna nos jogos inteiros ultimamente, né? E quando precisa mexer, hoje o Palmeiras tem um elenco já com mais qualidade. Então, olhando assim a escalação, né, é realmente sim, dá muita confiança. Espero não estar errado, mas a gente tá com um time muito forte e ainda, ano que vem tem Paulinho, hein? Ano que vai encaixar esse cara aí. Isso aí, meus amigos, trouxemos para vocês muita informação. Falamos da renovação do Flaco, falamos da nova função do Andreas Pereira no Palmeiras. Tem também o Galhardo, as coisas que ele deve ajustar aí contra o Palmeiras. Você tem os comentários do torcedor do River e também onde assistir as prováveis escalações de Palmeiras e River Plate. Muita informação para vocês. Aí você está se perguntando por que não teve vídeo ontem? Porque, cara, a gente gosta de trazer informação, um vídeo que agrega para você. Só um vídeo aqui para ficar enchendo linguiça, a gente vai só gastar o teu tempo, tá? Então a gente valoriza aí a tua atenção, a gente prefere trazer para vocês um caminhão de informação, que aí pelo menos você já dá play no vídeo, você fica aí, você fica também muito bem informado. Fechado, meus amigos? Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, pela sua paciência. Dá like no vídeo, hypa ele se você tiver no celular, que também é essencial aqui para o nosso trabalho. Valeu? Vamos junto? Amanhã é dia de decisão e amém que avancemos. Estarei lá no Allianz Parque. Se você me vir, me dá um toque, vamos trocar uma ideia. E é isso. Nós estaremos aqui no pós-jogo e que seja uma vitória, porque nós merecemos, né? Nós merecemos aí um momento de paz, uma classificação heróica. Valeu? Um abração, tamo junto, se cuidem e a gente volta aqui a qualquer momento com um novo vídeo.